Oi, gente. Eu sou baiana, sou nordestina, sou brasileira e tenho muito orgulho disso tudo. Eu sou parda porque eu sou mestiça e essa é a definição de pardo. Eu sou descendente de negros, eu sou descendente de brancos portugueses, eu sou descendente de indígenas, por isso eu sou parda, sou mestiça. E na autoridade, né, de nordestina, de brasileira, né, de alguém que é realmente resultado dessa miscigenação, eu quero falar um pouco com vocês sobre a questão da polarização das eleições de 2022 na visão sistêmica, a partir da visão sistêmica. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Por que a gente está vivendo esse momento de polarização tão intensa das eleições? Por que a gente está vivendo essa divisão dentro do nosso país? E a conclusão que eu cheguei, né, olhando para trás, porque é assim que a gente na visão sistêmica faz, a gente não julga e a gente olha atrás. Então eu fui olhar atrás, né? E olhando atrás, eu lembrei, eu tenho feito isso, inclusive coloquei aqui uma oração, né, que eu criei, que eu fiz, a partir dessa reflexão. E aí eu quero conversar um pouco mais, explicitar um pouco mais o que veio na minha cabeça, o que eu estou entendendo em relação a essa questão da polarização. Olhando atrás, a gente vê, né, a história do nosso país. Nós tínhamos aqui os povos indígenas, chegaram os portugueses, depois chegaram os africanos e depois outros povos, né, de outras ascendências. A minha ascendência, que é a ascendência, acho que da maior parte dos brasileiros, é essa, né, realmente desses três povos que aqui se encontraram. E os portugueses, eles sempre foram os vilões. Eu, inclusive, tinha uma dificuldade muito grande de me conectar, de me aceitar portuguesa. Eu aceitava melhor a minha ascendência africana e indígena, porque eu me identificava com os que foram oprimidos e não com o opressor. E o português realmente esteve no lugar de opressor. E eu precisei ir a Portugal, né, de passagem, sem muita vontade, apenas pelas circunstâncias. Eu estava de passagem indo para a França e eu parei em Portugal e eu fiquei, o grupo que estava comigo, né, meus pais, amigos nossos, ficaram lá por vários dias. Já tinham ido lá, inclusive, outras vezes e gostavam e gostam, e, enfim, ficaram lá vários dias. E eu segui com meu marido no dia seguinte, fiquei apenas um dia e uma noite em Lisboa. Mas aquele dia, aquela noite, foram bastante para eu também me reconhecer como descendente de portugueses. E aceitar, né? Aceita que dói menos, né? Aceitar que os vilões também faziam parte da minha história. E eu comecei a partir daí a tentar me reconciliar, né, com os portugueses, né, chegar num país que fala a minha língua, muitos mariscos que eu adoro, enfim, eu vi que eu fazia parte daquilo também. E aí eu fui tratar dentro de mim, eu fui curar dentro de mim esse conflito que havia. Havia dentro de mim um conflito entre os vilões e as vítimas. Esse conflito existia dentro de mim. E eu acho que esse conflito que a gente está vendo explicitado na polarização das eleições é exatamente esse conflito. É o conflito, né, daqueles que foram feridos, entre aqueles que foram feridos e aqueles que feriram, que estão dentro de todos nós. Todos nós carregamos essa dor, né? A dor da ferida e a dor do conflito, né? Então, pensando nisso, eu fiquei... que solução, né, que a gente pode ter? Olhando pelo olhar sistêmico, qual seria a solução para isso? Claro que as pessoas que foram feridas, elas precisam ser... as injustiças precisam ser reparadas. Mas as injustiças não precisam ser reparadas por violência. Eu li uma frase outro dia que dizia assim: quando você se vinga, você é feliz um dia só. Quando você perdoa, você é feliz a vida toda. Então é isso, a gente precisa, na verdade, entrar dentro de nós, né, e fazer e buscar essa cura e essa reconciliação internas. A gente não pode continuar brigando e se dividindo. Nós somos um só povo, uma só nação, e nós precisamos nos perdoar e nos reconciliar dentro de nós mesmos e uns com os outros,
porque somos um só, né? Que é até a música dos tribalistas que eu mencionei aqui quando eu fiz a postagem sobre a oração. Então eu quero deixar essa reflexão para você, sabe? A gente precisa se curar, né? O sentimento de revolta, o sentimento de vingança, ele não traz paz pra gente, e não traz soluções, né? Na verdade, ele abre brechas, né? A mágoa, o ressentimento, a raiva, ela abre brechas para o conflito, para o confronto, para o ódio, né? E aí eu já abro também, né, um espaço para que vocês pensem um pouco sobre a questão espiritual envolvida nisso tudo também, sabe? A gente acaba abrindo brecha para ser manipulado mesmo por forças negativas. Tem pessoas que eu amo de paixão, né? Pessoas da minha família, pessoas, amigos queridos, seguidores queridos, que pensam diferente de mim, mas está tudo bem. A gente não pode brigar por causa disso, gente. E a gente precisa se curar dessa mágoa, dessa dor, né? E conseguir resolver as coisas, a gente precisa de justiça, sim. A gente precisa de muita justiça social, a gente precisa as reparações precisam ser feitas, mas elas têm que ser feitas em amor. Elas não podem ser feitas com conflito, com confronto, em guerra. E quando a gente está movido pela raiva, por esse sentimento, né, de ódio, de raiva, a gente fica cego, a gente realmente fica cego e a gente não consegue enxergar coisas óbvias, né? Coisas óbvias, que há erros, porque a gente, em todos os lados, porque a gente não estamos falando aqui de pessoas, a gente tá falando de projetos, né, enfim, do que a gente quer, de propósitos, de princípios, e a gente não consegue enxergar isso com clareza, se a gente está sendo movido pelo ódio, se a gente está com esse sentimento de vingança, se a gente está representando, né, internamente, né, se nós estamos representando dentro do nosso sistema, dentro desse sistema maior que é o Brasil, se a gente estiver representando os oprimidos, a gente não vai conseguir enxergar, coisas positivas do lado que a gente acha que é do opressor, que representa o opressor, entende? E se a gente olha para o lado do opressor, com o olhar do opressor, a gente não vai entender também a dor de quem está representando os oprimidos, quando na verdade nós todos somos oprimidos e opressores, entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Vamos tentar tirar essas escamas dos olhos, essa cegueira, e enxergar que nós somos um só povo e que alguns de nós estão representando aqui os oprimidos e alguns estão representando os opressores, mas nós todos nós somos opressores e somos oprimidos, fomos opressores e fomos oprimidos. Então não se deixe levar pelo ódio, não se deixe levar pelo sentimento de vingança, não se deixe levar pela raiva, porque na verdade a gente só vai conseguir enxergar e ver as coisas com clareza, a gente só vai ficar livre da possibilidade de ser manipulado, né, e olhar as coisas como elas realmente são, se a gente se liberar da raiva, se a gente se liberar da mágoa, se a gente se liberar do sentimento de vingança. Então o que eu te peço hoje aqui é isso. Olhe atrás, olhe para a sua história, olhe para a sua ascendência. Veja se nesse momento você está representando os que foram oprimidos ou os que oprimiram, né? Veja se você está e procure representar, na verdade, que é assim que eu me sinto, representar os dois lados e entender que os dois lados são um só lado, porque eu não posso me dividir ao meio, eu não posso querer ser negra, querer ser indígena e não querer ser portuguesa, ou querer ser portuguesa e negar o indígena e o africano que existe em mim, entende? Eles estão em mim, né? As três ascendências estão em mim, fazem parte de mim, e eu não posso ficar ser movida pela ferida, pela mágoa, pela dor que de fato ocorreu, de fato existiu muito sofrimento aqui, e a gente tem que se arrepender e pedir perdão, né, por esse sofrimento todo que foi vivido aqui no Brasil, né? Houve muita opressão, houve muito sofrimento, né? Holandeses também foram mortos, judeus holandeses foram mortos aqui no Brasil, né? Em Recife,
Recife, eu tô falando aqui direto de Fortaleza. Eu tô aqui num congresso e tô aqui sentindo a beleza da natureza e a beleza do povo nordestino. Eu sou, como eu disse no começo do vídeo, eu sou nordestina com muito orgulho, com muito amor, mas eu sou brasileira antes de tudo, sabe? Então, assim, nós estamos, todos eles estão em nós e a gente não pode se deixar mover, porque há, sim, interesses que querem nos manipular, que querem nos jogar uns contra os outros, sabe? Que enfatizam essa coisa do nós contra eles, para que a gente se quebre, para que a gente se rache, sabe? Para que a gente possa ser mais facilmente manipulado. Não se deixe manipular pelo ódio, pela raiva. A gente precisa fazer reparações e, historicamente, a gente vem fazendo, sabe? A gente vem fazendo reparações, mas a gente não precisa, não deve, não pode se deixar mobilizar pelo ódio, pela raiva. Então, assim, é isso que eu peço, sabe? Assim, olhe atrás, olhe para a sua história, olhe para a nossa história, peça perdão, porque você também matou indígenas e africanos, mesmo que a sua pele seja mais escura do que a minha, mesmo que seu cabelo seja diferente do meu, seja mais crespo do que o meu, de alguma forma você também contribuiu para tudo que aconteceu aqui, né? Para a morte de holandeses, para a morte de indígenas, para a morte de africanos, né? Para o sofrimento de crianças, para a violência contra as mulheres, para mulheres violentadas. Então não é à toa que são essas as pautas que estão vindo à tona, sabe? Mas o que a gente quer e do outro lado, né, a pauta que está sendo levantada é a pauta da família, porque na verdade nós somos uma família, gente, nós somos um só povo, estão em nós, estão todos em nós. Escutem essa música dos tribalistas que eu estou falando, né, Somos Um, né, de Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, e vejam, escutem aí nessa música, e vejam, lembrem que nós somos um só povo. Né? Então nós não podemos ficar brigando e dar margem a esse sentimento de revolta de uns contra os outros, porque isso aí dá margem a manipulações e nos cega, creiam, isso nos cega, nos dificultam de ver o que é as coisas como são, né? As coisas como são. Então é isso que eu te peço, que você, assim, olhe atrás. Essa é a visão sistêmica, sabe? Nós somos um só povo. Por isso a gente precisa viver em paz, em harmonia, em guerra, nos dividindo. A gente só vai sofrer mais, a gente só vai atrair mais sofrimento e dar margem a manipulações, tá bom? Muita paz para cada um de vocês, né? Muita luz para cada um de vocês e para todos nós, né? Para o nosso país, nossa nação. Deus tem propósitos lindos para esse país, eu creio nisso, eu tenho certeza disso, sabe? Desse país, assim, vão nascer muitas coisas boas. O Brasil vai distribuir para o mundo, eu profetizo aqui, né? Eu declaro aqui que dessa nação sairão muitas bênçãos que serão distribuídas para o mundo. Nós somos um celeiro não só de alimento, não. Nós não somos um celeiro só de oxigênio com a Amazônia maravilhosa que Deus colocou aqui dentro, não. Nós somos também um celeiro de cultura, nós somos um celeiro de espiritualidade, né? De Deus, de amor ao próximo, de Jesus Cristo. Então, assim, nós somos celeiro de tantas coisas boas e a gente vai poder distribuir tudo isso para o mundo. Eu profetizo isso, que dessa nação, que Deus tem grandes propósitos para essa nação brasileira, né? E que Deus tem grandes propósitos a partir dessa nação aqui, né? E que esses propósitos se cumprirão, em nome de Jesus. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo.